amantes da música brasileira. Musical Entrevista, Juscelino. Olha, e o Musical Entrevista hoje tem um quê Um especial? quê especial, né? A gente aproveitou aqui a deixa, né? Deixa. Porque Hoje é a primeira entrevista internacional do canal. Desculpa, inaugurando aqui, gente. Desculpem, estamos inaugurando a entrevista internacional. Estamos com a estrela italiana. Uma estrela italiana, Suzana Stivali. Ah, que Oi! beleza! Eu sou feliz de ser a primeira pessoa internacional de um outro país. Não sabia. É? Que honra! Agora estou com medo. Deu pressão, né? Exatamente. Bom, mas antes vamos passar aqueles recadinhos para vocês bem rapidinho, tá bom? Pessoal, vamos parar um pouquinho a entrevista para dar aqueles recadinhos maravilhosos. Carlinha, que roupa bonita, cara. Você viu? Gostei da sua também Gostou hoje. também? Homenagem a Rita Lee, disco de Nossa, onde é que você 79. arrumou isso? Rapaz, tem uma lojinha sensacional, que aqui o link na descrição, vocês vão encontrar lá. Camisas do Musicalia, olha só, Rita Lee de 79. Essas duas estampas maravilhosas e também vai ter mais, né? Sim, vai ter mais, tá? Tem mais vindo aí de Raul Seixas, Clube de da Belchior. Esquina. Clube Desculpa da aí, Esquina. gente. E temos lá também o quê? Sede. Canequinha, né? Pra você dar aquele bom dia, assim, no maior clima amantes da música brasileira, entendeu? Maravilhoso. E E- temos também o quê? O quê? O livro, que já está em pré-venda lá, né? E daqui a pouco estará à venda para todo mundo. O livro A Religião na MPB, o primeiro livro aqui do canal Musicalia. Tá um espetáculo. Essa belezinha aqui. Vocês já viram uma capa mais bonita do que essa, gente? Fala a verdade. A capa é da Carla Cruz. E aqui a gente tem o livrinho para vocês. Tudo isso na nossa lojinha, né? Que tá apenas começando, tá engateando e daqui a pouco terá muito mais por lá. Muito mais produtos. Fiquem de olho e, por favor, né? Vamos comprar aí, gente. Vamos comprar aí. E quem quiser, você que for compositor, você que for cantor, você que gosta de mostrar suas canções para os seus amigos, aqui nesse estúdio você pode gravar suas canções, Carlinha. Em altíssima qualidade, dá Sim. licença. Em vídeos separados de cada canção, o vídeo inteiro do que você fizer aqui e também os áudios para você colocar no Spotify, fazer o que quiser no Musicalia Show. Musicalia Show. E vem cá, e o preço disso, hein? O preço disso tá baratíssimo. Se você clicar no link aqui embaixo, você vai entrar e vai descobrir que é muito barato. Eu faria. São 4 canções que você faz aqui, alta qualidade de gravação, de imagem, de áudio, e você vai ficar com a gravação para você num preço que você pagaria muito mais caro em estúdios por aí. Certo, Carlinha? Certíssimo. Então nossa lojinha tá lá e aqui também o Musicalia Show, todos os links na descrição. E voltando, Olha só. vamos começar falando sobre o mais recente lançamento. A gente queria falar um pouquinho sobre o Vai. Vai Sim, com o Trio vai. Corrente. Projeto maravilhoso. Como é que aconteceu esse encontro com o Trio Corrente? Sim, eu encontrei o Trio Corrente. Não, o primeiro contato com o Trio Corrente foi porque eu trabalhei com Edu Ribeiro, baterista, aqui no Brasil. Eu fiz alguns anos atrás um pequeno tour. E assim, eu chamei ele, e esse foi o primeiro contato. E depois eu encontrei eles na Itália, no conservatório onde eu sou professora. Eu sou professora de canto jazz lá na Itália, em uma cidade perto de Roma. Eu sou de Roma, moro lá. E eles fizeram um workshop, um show no conservatório. Toda a gente amou profundamente eles. E depois nós estamos um pouco de tempo juntos nesses dias. E depois começamos a pensar, a trabalhar juntos, e assim, eu na Itália e eles no Brasil, começamos a trabalhar nessa música minha e do trio. Eu fiz algumas versões da música do trio, de Fabio Torres, de Paulo Palelli e Edu Ribeiro. E depois eu chamei eles para fazer alguns shows na Itália, 2 anos atrás e no ano passado, no festival em Roma e na Itália. E assim, nesse período, eu pensei, vamos
vamos gravar. Com Aham. certeza. E assim, gravemos, é justo? Gravemos na Itália esse CD e tinha la sorte de ter la Biscoito Fino como Olha, Sim. biscoito gravadora. fino. E assim, esperamos um pouco de tempo e agora é fora, vai. É maravilhoso porque foi um trabalho que vem da muito tempo de amizade estava fomos, não sei, Fomos. juntos trabalhando, assim, é uma coisa que cresceu conhecendo, Fábio, Edu e Paulo, e assim, foi muito bom trabalhar com eles. E vai, é uma palavra de energia. Sim, E é a Aham, vai, energia verdade. che vai. sì, é italiana e lo mesmo significato in italiano e in português, Uhum. e assim, explica um pouco a energia do trio quando toca e a energia do trio comigo quando tocamos juntos, e assim, isso é. E tem um entrosamento muito bom, né, vocês. Sim. Nossa, que resultado. É. Obrigada. E a escolha do repertório, das músicas, como é que foi? Foi assim, pensei que era uma boa coisa, tem minha música, mas não somente a minha música. Eu pensei que era bom esse encontro entre as 2 culturas diferentes e pensei que era bom fazer a música do trio e a música minha e algumas música de compositores, brasileiro, cantada em português também. E assim, eu cantei 90% em italiano, minha Uhum. música e a música do trio, e 2 ou 3 composições de grandes compositores brasileiros, como, por exemplo, Jobim, Cartola e Chico Buarque. Uhum. Sim. E eu fiz algumas versões em italiano, por exemplo, As Rosas Não Falam, de Cartola, que Linda. eu amo ele, amo Sim. profundamente. Eu fiz essa versão em italiano, mas no CD eu canto em italiano e em português. E Jobim eu fiz danço samba, Samba. Uhum. mas eu fiz um arranjo da jazzista em 7/4. Aham. Quando, Aquela... sim, quando eu fiz, eu pensei, eu estou manejando música brasileira muito importante, Jubim. Espero que o brasileiro vá gostar, porque eu estava mudando uma Aham. coisa como o samba, uma coisa um pouco É. mais específica, mas foi bom, porque o trio falou, oh, maravilha. É assim, eu falei, ok, vamos fazer isso. Trio Corrente não tinha como não gostar de... Sim, sim, A gente, é muito samba, é 2/4, né? 2/4, sim, né? E trazer para 7 no contexto sim, de música brasileira realmente é sim. muito É um incomum pra gente. tentativo É. extremo. Eu fiz isso e falei, ok, espero que ninguém vá falar o que está fazendo, como... Não, porque para mim a coisa importante era não pensar de tentar de cantar como uma música brasileira, uma cantora brasileira. Eu pensei, não poderia, eu vou lá, para mim, eu amo muito a música brasileira, Uhum. mas sabe que vem da um outro tipo de cultura, a cultura Sim. de um idioma diferente, cantando em italiano, e eu sou jazzista. E assim, eu pensei que a coisa melhor de fazer, como é uma dedicação de amor, é tentar de olhar com os meus olhos, não Uhum. tentar de cantar como uma pessoa que é brasileira. Assim, tentar de fazer essa coisa, É, até porque... tentei, desculpa, tentei, e, e acho que é a coisa melhor, porque é um respeito, é uma Sim, forma Sim. de sim. respeito e de amor para uma música que eu amo muito. É, até porque é difícil chegar no resultado nativo, né? É.
Eu Sim, nunca ia fazer uma música italiana como um italiano também. sim, Então, o máximo que a gente tem que, de fato, é se debruçar sim. perante a outra cultura e ter esse respeito que tu tem, que é incrível. Sim, eu tentei. Eu espero que. Sim, eu já fiz uma coisa como essa no primeiro CD que eu fiz com a mesma gravadora, com Biscoito Fino. E lá eu fiz uma homenagem a Chico Buarque de Holanda. Uhum. É chamado Caro Chico, Caro Chico. Aham. que significa querido Chico. Eu fiz a mesma coisa, mas lá, nesse caso, nós temos muitas versões em italiano da música Uhum. de Chico Buarque. Uhum. Ele ficou lá, né? Ele foi Sim, exilado lá. Sim. e assim, foi um pouco diferente, porque essas são versões que Chico já conhecia, e, eu fiz algumas versões novas para esse CD, e, e foi maravilhoso porque eu tinha a sorte de conhecê-lo e de cantar com ele Cantar. em italiano. Sim. Um sonho para mim. Maravilhoso. A gente quer que você fale um pouquinho mais sobre o Caro Chico, Sim. mas eu queria te perguntar uma coisa antes. Quando que começou essa sua paixão pela música brasileira? Ah, ok. Essa paixão começou do jazz. Aham. Porque estudando jazz, em um certo momento você vai encontrar a bossa nova. Sim. É normal. E comecei, a primeira vez que eu ouvi música brasileira, bossa nova, foi cantada em americano, em inglês. Sim. Por exemplo, eu conheci esse CD muito bom, feito da Ella Fitzgerald, Aham. chamado Ela Abraça Jobim. Sim, maravilhoso. Cantando como Ella Fitzgerald, Aham. jazz, em inglês, mas Jobim, assim, eu pensei, eu vou ouvir o original, que foi Aham. maravilhoso. E assim, e um outro CD que eu ouvi foi uma outra grande cantora de jazz que eu amo muito, que é Sarah Vaughan. Sarah Uhum. Vaughan. E ela fez uma homenagem maravilhosa a Javan. Ah, é Sim. mesmo? Eu não vi esse. Sim, e assim, da o jazz, da essa cantoras jazz, eu comecei a conhecer um pouco a música brasileira e depois eu comecei a ouvir todo as canções originais e assim, comecei com Jobim, e depois Djavan, Milton Nascimento, eu amo muito Milton Nossa, tem uma Nascimento. versão de Ponto de Areia, né? Sim, Tem e aconteceu um pouco a mesma coisa, porque tem existe um compositor que eu amo muito, é uma das mais grandes compositoras de jazz, chamado Wayne Shorter, ele é um saxofonista. Ele foi casado com uma mulher brasileira e fez um CD muito maravilhoso, onde trabalhou com Milton Nascimento. O CD se chama Native Dancer. Uhum. E lá tem Ponta de Areia, a Sim. primeira versão que ele fez com Wayne Shorter. E assim, é estranho, porque eu passei da um filtro, como se Aham. chama? Como se chama? Da um outro lugar, da música americana, jazz, e depois eu Foi descobri adentrando a música adentrando, brasileira. sim, foi muito bom. E a outra música, a primeira vez que eu gostei muito de descobrir uma cantora ou duas cantoras de jazz, mas brasileiras, foi maravilhoso quando eu descobri, Sim. você fala Sim. assim, Rosa Passos e Leni Andrade. Oh, Exato. Eu amo elas. maravilhoso. Maravilhosas. E a primeira canção que eu lembro, a primeira canção que eu vi de Rosa Passos foi Outono, uma composição de ela. Eu amei muito. E assim, para mim ela é uma deia. Como deia? Nossa. Deus? Deusa. Deusa. Deusa Rosa Deus. Passos. Deusa Rosa Passos. Você chegou a Exatamente. conhecê-la?
Não, não, infelizmente não. Eu gostaria muito de conhecê-la. Olha, Rosa Passos. Olha, Olha Rosa. aí. Rosa. Alô, Olha aí. Rosa. Eu estou aqui no Brasil. Suzana está no Brasil, Rosa. Por favor. Isso. E assim, foi muito bom. E depois eu comecei a viajar. Eu fui no Brasil para vacações, holidays. Uhum. E depois eu voltei e voltei e voltei muitas vezes, da 10 anos. Sempre tento de uma vez no ano eu quero ir no Brasil. Uma vez no Ai, que ano? maravilhoso. Sim, eu tento. Tenta, né? Quando é possível, eu tenho um pouco de amigos, músicos, e assim, eu venho para respirar um pouco a música e a cultura brasileira. Caramba! Isso é muito legal. A gente ouve muito falar sobre o impacto da música brasileira na Europa, o Sim, quanto é respeitado, às sim. vezes muito mais até do que aqui mesmo, né? E é legal te ouvir falando sobre isso, porque nos dá um pouco da dimensão do que é isso. A gente não faz ideia. Sim, na Europa é muito conhecida e é muito presente no festival de jazz. Uhum. E assim, todo o público de jazz conhece e ama muito a música brasileira, assim. Uhum. E, por exemplo, na Itália temos muito músicos brasileiros que morou lá por um período. Uhum. Sim. E temos algum festival específico dedicado à música brasileira, assim, por exemplo, Egberto Gismonti é muito conhecido, Chico Sim. Buarque é muito Aham. conhecido, Ivan Lins é muito conhecido, não sei, muito músico que amamos muitos, porque, sim, é uma música muito rica, Uhum. de diferente influência. Aham. Assim, para um jazzista italiano ou europeu, é muito Aham. estimulante, Uhum. e assim. E o idioma é maravilhoso. Ah, tem isso, né? O Chico Buarque, ele é conhecido como exímio letrista aqui. Sim. Como é que chega para o italiano essa letra? E nós tentamos, por exemplo, para mim, eu sou música, eu sou letrista também. Uhum. E Uhum. assim, para mim, ir a estudar todo, porque é complexo. Aham. É complexo. Sim. Se você fala um pouco de português, tudo bem, mas é muito complexo, assim, precisa de traduzir, de ler, mas ele é conhecido como escritor de romanzo, Sim. Uhum. é conhecido também para isso. E a outra coisa é que ele trabalhou no período onde ele foi na Itália, ele foi em Roma, Sim. e trabalhou muito com grandes compositores italianos que fiz muitas versões muito famosa na Itália, Uhum. muito, que é famosa até ora. E Uhum. assim, na Itália ele é muito conhecido. E assim, essas versões ajudou a gente a compreender um pouco maior a grande capacidade de ele de escrever letras. Sim. Essas versões, ele mesmo que Sim, também... ele sabe todo. Quando eu fiz a versão, eu fiz uma versão de Morena dos Olhos d'Água, Sim. em italiano, e eu escrevi a ele sabe todo o que aconteceu. Aham. Mas tem uma pequena história, quando eles foi no estúdio para gravar essa canção comigo, Morena dos Olhos d'Água. Ele foi falando, Susana, acho que aqui temos uma sílaba, se Sim. fala? Sim, sim. Uma sílaba menos. Acho que deveria ser uma sílaba mais. Eu estava, eu errei com o maestro. Eu falei,
ele falou: "É tudo bom?" Eu falei: "Mas é a sua música, a sua letra, sim, tudo bom. Você é um maestro." E ele falou, no, em italiano, ele falou uma palavra um pouco estranha, um pouco particolare. E falou: "Eu sou um maestro asciuga-síllabe." Asciuga significa um maestro que curta sílaba. Eu fui, Meu Deus. Mas ele foi maravilhoso porque perguntou para mim se era possível poner, curtir uma sílaba Aham. Ele na sua letra. Sim, sua é Eu letra. fiz verdade. uma Ele versão, estava respeitando o seu trabalho também É como verdade. uma uma pessoa que estava mexendo. uma maravilha. O É. maestro curta a sílaba. Ele falou, Maestro curta-sílaba. ele falou isso. Chico curta-sílaba. Ele gravou com o Ennio Morricone, né? Sim, Tem um disco com o Ennio Morricone. sim. Per un pugno di samba, Per um uma punho de coisa samba, exatamente, né? sim. Que é pelo punho de dólar e Sim, pelo punho de samba. exatamente, exatamente, exatamente. Sim, Agora, caro Chico, como que isso. aconteceu esse projeto? E uma coisa que eu quero perguntar é como é que foi escolher repertório? É, Porque Chico Buarque é um negócio sério. Chico não dá. eu estudei todo. Passei muito tempo a ouvir todo la sua música, eu vendo todas as entrevistas, Aham. porque eu queria entrar um pouco na mente de ele, como ele escreve, como Sim. ele trabalha na ideia. E assim, foi um trabalho muito longo, porque de estudio Uhum. antes, eu estudei muito. E a primeira coisa que eu pensei foi de escolher a música que é muito famosa na Itália também, porque esse é um CD que eu gravei com músico brasileiro e músico italiano. Sim. E Uhum. assim, na Itália esse projeto eu fiz muito shows, foi muito bem acolhido. E, e assim, a primeira coisa eu pensei, vou tentar de poner essa canções que na Itália é muito amada, como A Que Sim. Será, tem uma Uhum. versão em Nossa, italiano, lindo, tem mais samba, c'è più samba, lindo. que eu fiz de novo no CD É Vai. verdade. Sim, Sim. e, ah, e outras como Samba do Grande Amor. Essa foi a primeira coisa. A outra, pensei que todas essas canções são canções de um período do anos 70. Isso. Uhum. E assim, tentei de pensar alguma música que ele escreveu depois. Uhum. E pensei na alguma colaborações que ele fez com algum músico e compositores que eu gosto muito. Assim, pensei a Edu Lobo, a Uhum. ele, Tem muita. Beatriz, eu Sim. fiz essa versão, e pensei a Francis Syme também. E, assim, eu precisava de restituir o trabalho que ele fez com outros grandes compositores. E a outra coisa um pouco difícil foi que eu precisava de escolher alguma coisa que poderia ser em italiano credibile, Uhum. Uhum. existe? Que é correto, Acho É, que correto. Que você deve- correto, credibile, porque talvez ele fala de coisas da cultura brasileira que é muito específica, é muito, Uhum. muito específica, e assim, não é muito fácil traduzir. Ah, Sim. sim, E sim. assim, talvez não poderia escolher tudo o que eu gostava, porque talvez sempre pensando a uma coisa de respeito para a cultura brasileira, eu pensei que não era forte a tradução, não era conectada com Uhum. o Aham. significado profundo que É. ele dá na palavra quando fala da tradições brasileira, da vida. E assim, eu pensei que era melhor utilizar canções onde o significado das letras poderia ser universal. Uhum. Sim. Ehm,
não foi muito fácil, porque talvez ele fala muito da cultura brasileira, da cultura do samba, por exemplo. Sim. E assim, É. nesse caso, eu escolhi alguma coisa um pouco mais, com um significado um pouco mais bom para todo o tipo de público. Uhum. Isso. E, ma seria de fazer muitos discos, muitos CD como esse, porque Não dá. não, sim, você escolhe somente 10 canções, não é fácil escolher. Meus caros chicos. Vai, Caros os Chicos. Os caros chicos. Caros chicos. Sim. Maravilha, maravilha. E antes do Caro Chico, a gente tem, antes do Chico, Antes do Chico, eu Foi Piano fiz Diverso. Piano Piano Diverso, Diverso? sim. Ah, sim, você sabe todo, maravilha. Sim, eu tenho um amor grandíssimo para o pianoforte, porque foi o meu primeiro instrumento. Uhum. E assim, eu gosto muito, muito, muito de cantar com piano e voz. E assim, esse projeto é um pouco particular, porque eu escolhi 6 diferentes pianistas e Ah, com ognuno, cada um deles, eu gravei 2 canções, uma originais de jazz, Uhum. uma originais de mim e um standard de jazz. E assim, é um CD um pouco estranho, porque tem muito pianista e somente eu. Aham. E assim, piani significa ah, pi- pianoforte, Aham. diversos, diferentes, piani diversi. E assim, foi maravilhoso, porque com um pianista eu deveria cantar em uma certa modalidade, com um outro pianista, totalmente un'altra pessoa, um outro olhar na música. E Uhum. assim, para mim foi muito importante. Ela tinha a possibilidade de trabalhar com um outro grande mito para mim, que é Fred Hersch. Fred Hersch é Aham. um pianista maravilhoso. E foi muito bom. A única coisa é que quando eu fiz isso live foi muito difícil, porque, Aham. porque muda sempre Aham. a outra pessoa. um E desafio. assim, sim, eu estava no palco e pensava, mas por que eu fiz uma coisa difícil como isso para uma cantora? É muito difícil para uma cantora, mas eu fiz. Eu fiz no final, foi sim, uma coisa de amor para esse tipo de ensemble, duo, piano e voz, que eu amo muito, muito. E foi seu primeiro instrumento, o piano? Sim, eu comecei a estudar a música há 6 anos. Eu comecei com o pianoforte, Aham. sim. E depois a voz venceu. O canto venceu. O E canto depois venceu. eu comecei a cantar na escola. Aham. E assim, quando tinha 10 e 3, 13, Uhum. 13. Não é 10 e 3. Eu estou inventando muito, é? Não, Verdade? Não. Tá perfeito. Inclusive, gente, antes de começar a entrevista, Suzana dizia que, ai, não sei, o meu português, eu não sei. Gente, tá falando melhor que eu. Não, eu falo muito porque tento de falar coisas em uma modalidade que tenho palavras. Você vai achar, eu vou por aqui, por ali, tá? É assim, você me pode falar menos, fala menos. Desculpa. Italianos falam muito. Não, que isso. E tem uma questão que a gente estava conversando até antes aqui da entrevista sobre a mulher na música e a Sim. importância do que tu faz lá na Itália. Tem como falar um pouquinho disso? Sim, eu sou a presidente de uma associação nacional de musicistas de jazz Uhum. específica, e somos todos músicos. Todos, eu, presidente, vice-presidente também, somos todos músicos que
tem a atenção no trabalho dos músicos, assim, todo que para melhorar a vida e o trabalho dos músicos de jazz na Itália. E assim, uma da coisas que para nós é muito importante é tentar de fazer coisas que vão melhorar a presença da mulheres na música jazz na Itália, porque temos muita diferença de números, de percentual, de presença no festival, ou, por exemplo, diretores artísticos são todos homens, ou Uhum. a percentual de presença da mulheres no festival de jazz ou na discografia não é muito alta. Uhum. E assim, nós começamos a perguntar como podemos fazer, o que tipo de coisa podemos fazer para compreender os números e para mudar um pouco essa situação, para criar uma sensibilidade mais forte no mundo da música. E essa associação chamada Musicisti Italiani di Jazz, MIDI, é Uhum. parte de uma mais grande associação europeia, onde temos outras associações que falam a mesma coisa. Estamos trabalhando em alguns projetos. O primeiro projeto foi que na Itália fizemos um prêmio para o festival de jazz que tem uma percentual alta de presença de mulheres compositoras Uhum. e música instrumentistas, porque temos muitas cantoras, mas não muitas instrumentistas Uhum. Sim. no Mas clube, no festival, isso. E isso é a primeira coisa. A outra coisa é que estamos tentando de fazer um report para compreender os números, como é, por quê, como podemos ir na frente. E com esse report estamos indo nas instituições para querer de estar um pouco atencioso nesse tipo de coisa. E assim, estamos tentando de criar fundos para que tem uma atenção nessa coisa. Por exemplo, se você vai participar em um fundo Uhum. estatual para ganhar um pouco de dinheiro para organizar um festival, tem um pouco mais de importância se você tem um pouco mais de presença feminina de mulheres Sim. no. E a outra coisa que estamos fazendo com essa associação e um projeto grandíssimo de 3 anos com o Fundo Europeu, da Comunidade Europeia, com partner na Áustria e partner na Alemanha, uma editora e uma escola, e nós, para fazer o mesmo que Terry Lyne Carrington fez na United States. Uhum. Ela é uma grandíssima, famosa baterista. Sim. Ela criou um departamento em Berkeley. Eu estudei lá, assim, conheço um pouco, Sim. e chamado Jazz and Gender Justice. E ela fez esse projeto de 100 Uhum. Sim. compositoras americanas, toda em um livro. Em um livro com um CD, gravando um CD, todas Caramba. as histórias das Caramba! compositoras mulheres americanas. Assim, nós estamos fazendo a mesma coisa na Europa. Uhum. Sim. Assim, todas as compositoras, é Sim. justo, Sim. europeia, vai ser escolhida e vamos fazer esse livro de música, de composições e um concurso para arranjar essa música e um CD também.
E assim, Que legal. porque temos muita mulheres que escrevem música há muito tempo na Europa, mas aqui também, no mundo inteiro, que talvez não é conhecida, talvez não está no livros de música, Sim, no livros de música jazz, por exemplo, e assim, eh, isso é da possibilidade, uma coisa que pode dar a possibilidade de conhecer, porque mulheres na música existem, mas talvez não é olhada, como se sim, fala, Sim, sim, não não são talvez. são vistas, né? vistas. Vistas, assim. E para nós isso é uma das coisas muito importantes. Caramba. Sim, e a outra coisa, estamos tentando de criar encontro, por exemplo, eu dou aula e sou professora de canto jazz nesse conservatório, onde eu estou organizando um workshop e uma aula específica para trabalhar nessas composições. Porque talvez o outro músicos também, o outro professores também não conhece. E assim, É. Sim. estamos tentando de fazer toda essa pequena coisa, que não é pequena, é grande Sim. coisa, para conhecer um pouco melhor, porque isso é o problema, talvez, que temos bias, não? Onde pensamos que la mulher na música é cantora, é somente cantora, É É, verdade, exatamente. mas não é assim, Não é. não é assim. verdade. Agora, você falou um pouquinho, sobre ser professora, você também faz trilha sonora, né? Trilha sonora, É? o que é? Ah, Tri sim, pra sim, pra trilha. filmes, Sim, pra sim, trilha, peças, sim, sim. como que é esse trabalho pra você? Eu comecei, porque eu comecei, a primeira coisa, comecei a cantar para outros compositores, para pequena coisa na televisão. Uhum. E depois comecei a escrever para teatro. Eu fiz Ah, alguma música, alguma composições para teatro e assim, eu fiz trilhas sonoras para curtometragem, Aham. curta-metragem. e eu fiz um longometragem também com um amigo, um outro compositor. E foi uma experiência maravilhosa, porque escrever na imagens para mim é um pouco como é cantar jazz, porque sim, porque você tem uma liberdade diferente, não sei, é como se você tem a possibilidade de improvisar. No jazz nós improvisamos pensando, tendo que temos uma organização de progressão de Sim. acorde, assim, Sim. tem assim, essa para mim é como se fosse a imagem do filme. Assim, Aham. você Legal. escreve pensando a não escreve pensando a la estrutura do standard, mas escreve pensando a la estrutura da escritura do filme. É assim, é um pouco como improvisar em uma estrutura do standard, você improvisa, escreve na Aham. estrutura da sceneggiatura. Sceneggiatura? Lo Uau, script sim, Ah, do do sim, filme. roteiro. É assim. sim. E foi não é a primeira coisa, não é, eu faço mais outras coisas, mas Aham. acontecer na minha vida, na minha carreira, acontecer isso também, foi muito bom, mas não é a primeira atividade. Sim. Não é a Caramba. principal, assim, né. A principal, obrigada. Imagina. Um Agora lugarzinho secreto? sim, sim, A Secret A Place. Secret Place. Ah! A Secret Place é o primeiro CD, o primeiro amor. Aê! É o primeiro amor. E eu escrevi esse álbum quando estava em Berkeley, em Boston. Eu estudei lá para um ano e meio. E eu venci uma bolsa para o Berklee College of Music. Eu venci uma bolsa na Itália Uhum. e
Isso CD é um CD de saudade, Aham. porque eu escrevi esse CD um pouco pensando as pessoas que estavam na Itália, porque eu estava ali sozinha e, e foi muito bom porque estava lá falando sempre em inglês, e assim, eu escrevi em inglês em uma muito natural, foi muito Sim. natural para mim, e assim, é todo em inglês. E depois eu comecei a cantar em italiano, porque eu pensei que era importante, era interessante fazer jazz em italiano. Uhum. Ma lá, nesse período, eu estava totalmente no jazz, hum, cantando muito em inglês. E assim, foi natural para mim escrever todo em inglês. E, e assim, é um CD, como falei, cheio de sentimento para o que eu estava fazendo ali, crescendo como música, Uhum. mas com saudade da minha cidade, dos meus Aham. amigos e tudo isso. E Uhum. assim, e o título é um título que eu escrevi para la filha do meu irmão, como se fala? Filho, Sobrinha. sobrinho. Sobrinha. E não era nascida. Ela Aham. não era nascida. Um dia, ele me chamou e me falou: Oi, tia. Mas ele não tinha uma sobrinha, Aham. uma filha. Ele falou, tia. Eu falei, eu não sou tia. Ele falou, agora sim. E assim, eu escrevi essa canção, que é o título do CD também, pensando a um lugar segredo onde todo o bebê está antes que nascer. Nossa, que legal. É assim. Ah. E depois eu fiz um sonho de essa pequena bambina, pequena, Uhum. que estava chegando e assim, nessa letras eu falo, estamos esperando para você, vem, dá esse lugar misterioso, esse lugar segredo, a secret Aham. place, onde toda a gente está antes que nascer. Que bonito. Maravilhoso, maravilhoso. E assim, é um... Suzana, deixa eu perguntar agora sobre as suas influências na Itália, os nomes da Itália que mais te, te, te deixam emocionados, assim, vamos dizer assim, La minha influência da música italiana. oh, la musica italiana para mim, para que... Sim. Oh, ok, obrigada. Eh, eu fui sempre muito interessada na música afro-americana no começo, e Aham. depois jazz. Eu cantei gospel, cantei jazz, cantei. E assim, no começo da minha carreira, eu não gostava muito da música italiana. E depois eu comecei a compreender que lá tinha muita coisas boas. Não gosto muito do pop italiano, Do pop? Aham. mas tem alguma coisa muito interessante. Mas gosto muito do grande compositor italiano, como eu falei, Ivano Fossati, que fez uma versão de A Que Sarà de Chico Uhum. Buarque, e temos algumas cantoras muito boas, como, por exemplo, Giorgia. Ela é uma cantora de pop. Georgia. É uma minha É, amiga muito cara. Ai, que nossa, legal. adoro, adoro, Você conhece ela, adoro. mas isso é maravilhoso, maravilhoso. Ela vem desse tipo de tradição. Ela foi a primeira cantora na Itália que começou a cantar um pouco mais, um pouco com esse jeito afro-americano, Uhum. Aham. utilizando um pouco de esse som um pouco mais simile a Whitney Houston. E foi a Uhum. prima que tentou de cantar em italiano com esse jeito. E assim, e agora abri um pouco um tipo de hum, jeito de cantar na Itália. Uhum. E assim, quando eu comecei a escrever
in italiano la mia musica, sempre una struttura jazz, ma con idioma italiano, e comecei a voltar para compreender alguns desses grandes compositores, como eu falei, Ivano Fossati, não sei, Bruno Lauzi, por exemplo, de uma outra época Sim. também. Sim. De uma outra época, porque... E a outra coisa muito boa é que nós temos uma tradição mais popular e mais velha. E, por exemplo, em Nápoles, nessa região, na região de Nápoles, temos grandes compositores do início do século que escreve um pouco como se fosse um pouco samba canção. É mesmo? É muito simile a Pixinguinha, Cartola, essa Caramba, coisa. que legal. Nápoles. Sim, Nápoles tem essa. E assim eu comecei a ouvir um pouco dessas coisas, porque nós não temos, por exemplo, aqui eu acho que é maravilhoso que você pode ouvir a influência da música velha, popular, na música de hoje. Uhum. Porque é muito músico que toca MPB, sabe muito do choro ou de outra tradições. Sim. Na Itália é um pouco estranho isso, tem um pouco, é todo separado, é um pouco. Assim, que fa música popular, faz somente música popular. Pop é somente pop. E assim, eu tentei na minha cabeça de olhar todo, eu sempre vou tentar de poner todo, de poner todo juntos na minha música. Uhum. E assim, para isso eu comecei a escrever em italiano. Mas jazz, é assim, eu escrevo em italiano, mas na estrutura jazz, com acordi jazz, talvez. Porque eu gosto de harmonia um pouco complexa. Não difícil, porque não é difícil, mas é rica. Aham. E improvisando também, porque eu gosto muito de improvisar. Sim. E, por exemplo, quando a primeira vez que eu fui em contato com Chico Buarque, eu dei a ele uma coisa que eu gravei antes do CD, para ele ouvir o que era esse projeto. Eu falava, é um meu amigo que gosta muito e conhece muito da música brasileira, falou, não faça isso. Não porque é tudo mudado com substituições de acorde, e você improvisa na música de Chico, não é possível. Eu estava... E depois, o que Chico falou, eu gostei muito que você canta em italiano, mudou alguma coisa e improvisou. Porque Chico... Ele gostou do improviso. Aquilo que seu amigo estava com medo, ele gostou. Sim, exatamente, isso. Sim, porque se você tenta de fazer uma coisa com respeito, mas com o seu olhar, com a sua tradição, acho que é sincero. Sim, com certeza. Eu acho que ele compreende isso. E, em geral, todas as vezes que eu toquei aqui com músico brasileiro, eu gosto muito, porque músicos brasileiros são abertos. Você vai ver que você está tentando de fazer uma coisa com amor e com respeito para essa música. O músico brasileiro abre o coração e é muito acolhente. Como se fala? Acolhedor. Isso. Eu gosto muito disso. Aqui tem muita mistura de gêneros. Por isso que tem uma facilidade de talvez de abraçar mais. É muito misturado. Você vê o Milton Nascimento mesmo, é muita mistura de... Né, o pessoal do jazz ama, né? O Milton Nascimento, o Clube da Esquina, a turma do jazz. Maravilha. Antes da pergunta, tem uma história que a gente contou nos bastidores com relação às mulheres e à filarmônica.
Sim, Tem como contar essa história, que ela é muito boa. sim, essa história é conectada com o que falamos antes. E quando comecemos com a associação a pensar de fazer coisas para compreender como é que as mulheres na música têm um pouco menos oportunidade, Aham, comecemos a fazer uma research, aham. como se fala? A pesquisa? Ah, pesquisa, Pesquisa. obrigada. E sabemos essa coisa que em muitas orquestras clássicas, na Europa, mas muito nos Estados Unidos, a pessoa está começando a fazer blind audition. Sim. Se audicione, Às Às cegas, né? cegas. É. sim, porque não é possível que na orquestra sempre tem esse número grande de homens e um número de mulheres menos. E uma coisa eclatante, grande, que aconteceu alguns anos atrás é que na Filarmônica de New York, quando começaram a fazer isso blind audition, no ano depois que fiz essa coisa, o número de mulheres aumentou da 50% mais. Nossa. Eita. Para demonstrar que temos bias, temos isso. E assim, no ano prima de fazer isso, acho que era 20% mulheres e depois 50%. E assim, Nossa. e assim, isso é conectado com o que falamos antes de... Acho que são pequenas coisas que possam ajudar todos, não somente as mulheres, mas todos, o músico, a música, o produtor, as produtoras, para compreender que tem uma grande possibilidade de utilizar talento que não é utilizado. Sim, com certeza. E para todos, é muito bom para todos, porque para músico homem também é uma oportunidade de conhecer mais Uhum. outro músico, outra pessoas. E compreender que é um mundo onde, infelizmente, precisamos de blind audition. Exatamente. Espero que vai ser um tempo onde não precisamos mais, mas, por exemplo, na Itália precisamos, porque a situação é assim, não sei como é no Brasil, mas assim, tentamos de fazer pequenas coisas, não é para abrir mais possibilidade a todos, Uhum. Sim, não com é certeza. para falar, homem, não é isso. É uma luta por igualdade, não por superioridade, Isso. né? Sim. E aqui no Brasil, dá para dizer com segurança que também precisamos. Infelizmente. Cara, tô com um problema. Sim. Não sei como faço a pergunta final. Eu acho que, olha, eu acho que a nossa convidada tá gabaritada para responder ela originalmente. A resposta veio aos poucos na entrevista. Vamos ver agora então a embalagem. Aham. Suzana Stivali. O que você acha da música brasileira hoje? Ok. Eu, como eu te falei, eu gosto muito da coisa que quando eu vou ouvir música MPB ou jazz samba ou pop ou muitas coisas diferentes, eu gosto muito que os músicos sabe da onde vem a música, sabe a história. Uhum. Não fala, pode ser que não reconhece todo na música moderna, mas talvez eu para mim, eu reconheço
que tem influência de todas as coisas que é na sua história, na vossa história da música. Assim, para mim, essa é uma coisa muito impressionante, porque, como eu te falei, na Itália não temos muito isso, cordone umbilicale. Uhum. Isso, não temos muito. Aqui, eu percebo que tem uma... conhecer a música vai dar ao pai, do avô ao pai, Sim. é assim. Isso para mim é maravilhoso, é maravilhoso. Eu ontem me encontrei Filo Machado, eu tinha essa oportunidade. Ele está fazendo isso, está dando a possibilidade a sua... o filho da filha, Uhum. Sim. de conhecer a tradição e de ir embora para isso. Ou, por exemplo, eu na Itália eu fiz no show de Caetano Veloso, ele fez um tour com todos os filhos. Sim. E foi muito bom, porque você reconhece que tem um filho Uhum. que vai... que é presente da tradição. Lo utilizo diferente de tradições até a música, desculpa, até a música contemporânea. Não sei se é assim, mas da fora a sensação é essa. Sim. Você acha que é assim? Acredito que sim. Acredito que sim. Tem muito disso mesmo. Tem muito E disso. a outra coisa que eu gosto muito é que o compositor brasileiro sempre, muitas vezes, quando escreve pensando a voz, pensando nas letras, já. Uhum. Uhum. Essa coisa é muito... Eu posso reconhecer que é muito forte, porque o compositor brasileiro tem um conceito conceito. Isso. conceito muito bom quando escreve, porque não pensa diretamente à voz, às letras, é isso. Para mim, isso é uma grande coisa. Não sei se Cara, é isso. é isso. Você compõe também. Sim. E assim, Pensa você na me fala, né? pode... Sim, E acaba tendo um resultado de letra lindíssimo, né? isso. Isso é Olha. bom. Impressionante, né? Interessantíssimo. Sim, lo olho da fora. Sim, não é? sim. Suzana! Lembra do Jô Soares? Eu espero que falei um português que vai ser compreendido. Suzana, Totalmente, não se maravilhoso. Inventei um maravilhoso. pouco. Faz parte, a gente também inventa, né? E quando formos à Itália? Vamos assistir um show. Vamos fazer um show todos juntos. Maravilhoso. Obrigada pela presença, Obrigada. muito legal. Nossa, Obrigada que delícia, a vocês. que delícia. Obrigada. Uma oportunidade pra gente também, de Não. conhecer um Sim. pouco mais. Sim, não, é uma grande oportunidade para mim de estar aqui. Obrigada pela convida. Sim. Obrigada. Obrigada a você. Grazie. E Carlinha, vamos terminando aqui também nosso primeiro Musicalia entrevista internacional. Sim. Querida Suzana. E a vocês, não se esqueça de deixar aquele like, ajuda pra caramba, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para as notificações e o Catarse aí também para você ajudar o canal a se manter. Não é isso, Carlinha? Dá aquela força, gente. Dá aquela força, gente. Obrigado a todos vocês. Até a próxima. Tchau! Tchauzinho.